Olá! Voltamos com mais uma aula da disciplina de Bioquímica e hoje nós vamos ver sobre carboidratos. Vamos lá? O que são carboidratos? Carboidratos são classificados como polihidroxialdeído ou polihidroxicetona, ou ainda como substâncias que podem dar origem a esses compostos por hidrólise. O que é isso? Muito confuso, né? Nada mais é que compostos que possuem muitos grupos hidroxila e pelo menos um grupo funcional que seja aldeído ou cetona, ok? Então, eles têm muita hidroxila e pelo menos um grupo aldeído ou um grupo cetona. A fórmula geral dos carboidratos é CH2ON, né? Então, ali vai ser o número destes átomos que nós vamos encontrar na molécula. Mas não são todos os carboidratos que seguem esta fórmula. Alguns podem conter também nitrogênio, fósforo ou enxofre, onde nós vamos encontrar lá nos nucleotídeos, ok? Que nós vamos ver em uma outra aula. Bom, de maneira geral, os carboidratos, eles podem ser classificados em três principais. Nós temos os monossacarídeos, os oligossacarídeos e os polissacarídeos. Sacarídeo é uma palavra que tem origem de um termo grego que significa açúcar. E por isso, né, que nós temos então o carboidrato tão mencionado como açúcar, por causa do sacarídeo. Os monossacarídeos, eles consistem na unidade básica dos carboidratos. Eles consistem em uma única molécula, né, de açúcar, uma única unidade de açúcar, ou uma única unidade de polihidroxialdeído ou polihidroxicetona. Esses são os monossacarídeos. Ele é a unidade menor, então não tem como ter uma hidrólise desse monossacarídeo, ok? Né, para formar uma unidade menor dentro de carboidrato. Os oligossacarídeos, por sua vez, eles consistem em cadeias menores de monossacarídeos. E eles são unidos por meio de ligações glicosídicas. Já a gente vai falar o que é essa ligação glicosídica. E os mais comuns dentro de oligossacarídeos são os disacarídeos, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Tanto os monossacarídeos quanto os oligossacarídeos, eles possuem na sua nomenclatura o sufixo -ose, né? Então, nós vamos encontrar lá glicose, frutose. Todos os monossacarídeos ou oligossacarídeos vão terminar com -ose, ok? E nós temos os polissacarídeos. Os polissacarídeos são aqueles que possuem mais de 20 unidades de monossacarídeos. Eles podem ter centenas, milhares de unidades, ok? E essas cadeias, elas podem ser ramificadas ou não, né? De acordo com a estrutura, a função que ele vai ter ali no sistema orgânico, beleza? Então, monossacarídeo, uma única molécula, única unidade de açúcar, ou polihidroxialdeído ou polihidroxicetona. Oligossacarídeo é formado por várias unidades, mas são cadeias curtas, ok? Cadeias curtas. E os polissacarídeos são acima de 20 unidades de monossacarídeos. Então, vamos falar um pouquinho dos monossacarídeos. Os monossacarídeos, a nível de estrutura físico-química, eles são sólidos cristalinos, incolores e solúveis em água. Por que eles são solúveis em água? Porque eles têm aquelas grandes quantidades, né, de grupos hidroxila. O grupo hidroxila, ele é capaz de interagir com molécula de água, eles fazem uma ponte de hidrogênio com as moléculas de água. E por isso, eles são tão solúveis em água. Né? Já ouviu aquele ditado? Não quer sair na chuva porque é feito de açúcar? Porque o açúcar, né, o monossacarídeo, ele é muito solúvel, ele consegue se, né, degradar totalmente em água, ok?
Ele tem também o sabor adocicado. Por isso, né, é tão associado popularmente como açúcar, porque ele tem esse sabor doce, adocicado. Em relação à estrutura dos monossacarídeos, o que a gente precisa lembrar? Que eles são formados por cadeias de carbonos não ramificados, ou seja, nós temos esses carbonos ligados um ao outro por meio de ligações covalentes simples, tá? E quantos carbonos nós podemos ter nessa cadeia linear, nessa cadeia não ramificada? Nós podemos ter de 3 a 7 carbonos. E vai ser comum vocês encontrarem, então, estes nomes. Quando nós temos 3 carbonos, nós teremos trioses. Quando tivermos 4, teremos tetrose. Quando tivermos 5, pentoses. 6, hexoses e 7, heptoses, ok? Então, essa é a quantidade de carbono que nós podemos encontrar. Beleza. O carbono, ali naquela cadeia linear não ramificada, vai ter um carbono que ele vai se ligar duplamente a um átomo de oxigênio, como nós podemos ver aqui. Isso vai formar um grupo que nós chamamos de carbonil, carbonil. E ele vai nos ajudar a classificar os monossacarídeos em 2 classes. Nós temos a aldose e nós temos a cetose. O que é cada um? Quando nós temos, né, esse carbono ali do grupo carbonil formando um aldeído, lembra que nós falamos o que é carboidrato? Polihidroxialdeído, né? Então, nós temos aqui um grupo aldeído e ele vai ser classificado como aldose. Quando nós temos o carbono do grupo carbonil formando uma cetona nessa cadeia linear, né? Aqui vai ser uma cetona, polihidroxicetona, nós temos uma cetose. Então, temos 2 grandes classes de monossacarídeos, aldose e cetose. Aldose, quando o carbono do grupo carbonil vai formar um aldeído, e cetose, quando o carbono do grupo carbonil vai formar uma cetose, ok? Então, isso aqui é o que vai definir a estrutura de um monossacarídeo. Estrutura de monossacarídeo vai ser essa daqui. Sempre um aldeído ou uma cetona e muitas hidroxilas, né? Ali ligados ao carbono de uma cadeia linear. Ok, mas em uma solução aquosa, esses monossacarídeos, eles vão tentar ter uma estabilidade maior da molécula. Para isso, eles vão se arranjar numa estrutura cíclica, vão formar um anel, ok? Uma estrutura fechada. E nessa estrutura fechada, nós teremos, então, aqui, por exemplo, temos aqui o carbono, o grupo carbonil, formando, né, um aldeído, e temos a hidroxila aqui. Então, vai haver a união, a ligação entre esse grupo do carbono carbonil com a hidroxila, como nós podemos ver aqui, ó. Hidroxila e grupo carbonil, nesse caso uma cetona, então, nesse caso um aldeído, desculpa. Então, nós temos uma aldose. Nesse caso, nós vamos formar, então, uma estrutura cíclica, ok? Para maior estabilidade da molécula em água. Quando ocorre esse processo, né, de estrutura cíclica, nós vamos ter também uma nova classificação. Nós podemos chamar com esses nomes aqui, esses compostos. Quando nós temos um álcool, né, que é aqui a hidroxila, junto com um aldeído, que é o caso desse exemplo aqui que eu coloquei, nós vamos ter um M-acetal, ok? M-acetal. Um aldeído fazendo uma ligação com um álcool, aqui no caso a hidroxila. Quando nós temos, ao invés do aldeído, uma cetona, nós teremos um M-cetal. Então, mais 2 nominhos aqui para a gente se lembrar. Quando vocês ouvirem isso, M-acetal e M-cetal, nós temos, então, dentro de um carboidrato, um aldeído se ligando ao grupo hidroxila ou uma cetona ligando ao grupo hidroxila. Ok?
E assim, quando nós temos esse processo, né, dessa estrutura cíclica, nós iremos ter um centro quiral. Nós comentamos na aula passada o que é centro quiral. É quando a molécula, né, vai ter um carbono lá, o carbono central, quiral. A molécula ela não vai ser sobreponível, assim como nossas mãos. Nossas mãos não são sobreponíveis, elas são imagens uma da outra. São imagens espelhadas uma da outra, não são sobreponíveis. Isso é um carbono quiral. E aqui nós também temos um carbono quiral quando nós temos essa ligação, né, do M-cetal ou M-acetal. E nós vamos chamar esse carbono quiral agora como carbono anomérico. Carbono anomérico é aquele que vai fazer com que a molécula não tenha aquela sobreposição, sejam imagens espelhadas, carbono quiral. O que isso ocasiona para nós, né? Qual a consequência disso? Nós teremos dois isômeros, o anômero alfa e o anômero beta. Vai nos mostrar, então, a disposição do grupo hidroxila no espaço. E ele vai ser comparado com o quê? Com o grupo álcool, que é esse aqui, o CH2OH. Então, nós vamos avaliar a disposição da hidroxila em relação a esse grupo CH2OH. Quando nós tivermos a hidroxila num plano oposto, né? Tá vendo aqui, ó? Plano oposto ao CH2OH, o CH2OH está para cima, a hidroxila está para baixo. Plano oposto, um afastado do outro. Nós teremos um anômero alfa. Anômero alfa. O contrário, quando nós temos a hidroxila no mesmo plano, do mesmo lado que o CH2OH, assim como nessa imagem aqui, ó. Mesmo plano, os dois voltados para cima. Aqui um para cima e um para baixo. Nesse caso, no mesmo lado, nós teremos um anômero beta, ok? Anômero beta. Então, nós temos aqui mais um conceito importante. Então, nós temos o carbono anomérico, que vai nos mostrar disposição da hidroxila ali na unidade da glicose, na unidade do monossacarídeo, ok? Teremos anômero alfa e anômero beta. Além desses, então, ó, já tivemos aldose e cetose, tivemos ali o M-acetal e M-cetal, tivemos agora anômero alfa e anômero beta, e vamos ter mais duas classificações, piranose e furanose. Quando o monossacarídeo ele é composto por 6 membros nessa estrutura cíclica, nós temos uma piranose. Como assim 6 membros? Ó, só contar aqui na estrutura cíclica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 membros, nós temos uma piranose. Quando nós temos 5 membros, 1, 2, 3, 4, 5, nós temos um furanose, ok? Monossacarídeo do tipo furanose. Então, são esses nomes. Por que esses nomes? Esses nomes, eles são derivados de moléculas que são cíclicas e servem como modelo para os monossacarídeos cíclicos, que é o pirano e o furano, ok? Então, pirano e furano têm essa estrutura, e o monossacarídeo, então, segue esse modelo para composição de membros dentro da estrutura cíclica, tá? Trouxe aqui os principais monossacarídeos, aqueles que a gente vai achar em maior quantidade em todo lugar, em maior abundância. Nós temos glicose, super conhecida, frutose e galactose. 3 monossacarídeos muito importantes, os mais encontrados. A glicose e a galactose, temos aqui, ó, são um grupo classificados como aldose, enquanto a frutose é uma cetose, ok? E o que vai mudar de um para o outro, além disso? A quantidade de hidroxila. Lembra carboidrato polihidroxicetona ou polihidroxialdeído? Então, temos aqui aldeído, cetona. E a quantidade de hidroxila variando de um para o outro, ok? Desculpa.
Vamos lá. Segunda classe mais importante, disacarídeos. Os disacarídeos nada mais consiste do que a união de dois monossacarídeos por meio de uma ligação O-glicosídica. Vamos lá. Monossacarídeos a gente acabou de ver. Então, nós vamos ter uma ligação de um monossacarídeo com o outro por meio da ligação glicosídica. A ligação glicosídica vai ser a ligação entre o grupo hidroxila de uma molécula, ok? De uma unidade de monossacarídeo com o carbono do grupo carbonil ou do grupo M-acetal ou M-cetal, né? Vai depender de qual a classificação ali daquele monossacarídeo. Ligação da hidroxila com o grupo carbonil ou grupo M-cetal ou acetal, ok? Então, nós teremos uma ligação glicosídica. E, nesse caso, a liberação de uma molécula de água. Olha só, vai sair o OH daqui e o H daqui, o hidrogênio daqui. Então, nós vamos formar uma molécula de água. Quando há essa ligação, a liberação de uma molécula de água. Fechou? Por que O? Então, glicosídica é essa ligação que nós falamos. O-glicosídica, porque quando há essa ligação aqui, nós formamos uma ponte de oxigênio entre as duas unidades de monossacarídeo. Por isso, ligação O-glicosídica, ok? Ligação O-glicosídica. E o tipo de ligação vai influenciar lá os anômeros que a gente viu. Se esse carbono aqui for um anômero alfa, nós teremos uma ligação alfa-glicosídica. Se for um carbono anômero beta, nós teremos uma ligação beta-glicosídica, ok? Então, disacarídeos. Ele é mais fácil de entender do que o monossacarídeo, eu acho, hein? Então, vamos ter a ligação de dois monossacarídeos por meio de uma ligação glicosídica, que é a ligação entre o grupo carbonil, carbono, e o grupo hidroxila da outra unidade, com a liberação de água, formando uma ponte ali de oxigênio, por isso ligação O-glicosídica. E ela pode ser uma ligação alfa ou beta, dependendo do carbono que nós tivermos ali. Um carbono anomérico alfa ou carbono anomérico beta, ok? Beleza! Nós temos aqui três principais tipos, os mais importantes, os mais conhecidos, né? Mais abundantes, de disacarídeos. Nós temos a maltose. A maltose vai ter uma ligação do tipo alfa 1,4. O 1 quer dizer que na unidade de monossacarídeo é no carbono 1. E na outra unidade é no carbono 4, ok? Mas é uma ligação do tipo alfa, ligação glicosídica alfa. Isso aqui nós vamos encontrar onde? Nós vamos encontrar na digestão do amido. Então, nós temos a maltose ali na digestão do amido. Outro exemplo muito importante, nós temos a lactose. A lactose nós vamos encontrar que é o açúcar presente no leite. Nós vamos ter uma ligação do tipo beta, diferente da maltose. Olha só, o tipo de ligação, se é alfa ou se é beta, vai mudar qual disacarídeo nós temos. Aqui, no caso da beta, nós vamos ter a lactose, que ocorre no carbono 1 de uma unidade com o carbono 4 da outra unidade de monossacarídeo. E, por fim, aqui nós temos a sacarose. A sacarose vai acontecer uma ligação alfa 1, 2, beta. Então, nós temos ali a ligação dos dois carbonos anoméricos, um carbono anomérico alfa e um carbono anomérico beta, ok? E nós temos o açúcar comum, o açúcar que nós temos em casa, né? O açúcar de mesa, a sacarose. Três tipos de disacarídeos muito importantes encontrados em muitas situações mais abundantes ali nos sistemas orgânicos, bioquímicos para nós, ok? Vamos falar agora de polissacarídeos. Polissacarídeos. Vimos monossacarídeos, disacarídeos, agora polissacarídeos, mais um tipo, uma classificação de carboidrato. Os polissacarídeos, eles são conhecidos como glicanos. Eles são carboidratos complexos,
formados pela união de muitas unidades de monossacarídeos. Lembram lá? Mais de 20. Mais de 20 unidades de monossacarídeo por meio das ligações glicosídicas. Nós vamos ter dois tipos principais. Como que um monossacarídeo vai se diferenciar do outro? Através do comprimento da cadeia, alguns maiores, outros menores, por meio do tipo de ligação, se é alfa ou se é beta, e também por meio da identidade do monossacarídeo, que vão ser duas: homopolissacarídeos ou heteropolissacarídeos. O homopolissacarídeos vai consistir em uma cadeia formada por monossacarídeos iguais. São repetidos ao longo da cadeia. Aqui, por exemplo, coloquei todos amarelinhos. São todos iguais. Já o heteropolissacarídeo vai ser formado pela ligação de monossacarídeos diferentes. 2 ou mais, pelo menos, né? Aqui eu coloquei, né, um exemplo, um azul e um rosinha, né? Então, teremos 2 tipos de monossacarídeos diferentes para formar um heteropolissacarídeo. Vamos lá para exemplos. Nós temos, né? Deixa eu voltar aqui. Temos aqueles homopolissacarídeos que se diferenciam quanto à função, tá? Vão ser de armazenamento ou estruturais. De armazenamento, nós temos amido e glicogênio, que eu já coloquei aqui, eu dei o spoiler. Amido e glicogênio são os homopolissacarídeos de armazenamento. Mas nós temos também os estruturais, que é a celulose e a quitina. E a gente vai ver um pouquinho de cada um deles, tá? Nos heteropolissacarídeos, nós temos aqueles compostos mais complexos. Eles são muito variados, né? Variam muito mais que o homopolissacarídeo. E eles vão ser encontrados, sobretudo, na matriz extracelular de basicamente todos os organismos de qualquer reino. Tá? Em todos os sistemas biológicos que tiver matriz extracelular, nós teremos heteropolissacarídeos. Tá? Vamos ver um pouquinho de cada um deles. Homopolissacarídeos, o primeiro de armazenamento. Nós temos amido e glicogênio. Ambos, eles têm a função de armazenar o quê? Energia, glicose. E eles vão liberando essa energia conforme a demanda. Então, ele tem essa função de reserva metabólica. Eles são agrupados como grânulos no interior da célula, sobretudo, principalmente como glicose, tá? E eles vão ser super hidratados. Tanto o amido quanto o glicogênio vão ser super hidratados. Por quê? Porque eles têm muita hidroxila. E a hidroxila pode interagir ali, fazendo ponte de hidrogênio com as moléculas de água, tá? Amido. O amido, ele vai ser formado, então, pela glicose. E a glicose vai ter 2 polímeros diferentes, amilose e amilopectina. A amilose, ela vai ser uma cadeia linear, tá? Não tem ramificação. E as ligações de um carbono com uma molécula, uma unidade com a outra, vai ser do tipo glicosídica alfa 1,4, tá? Ligação alfa, nós já vimos lá, glicosídica também, vai ser no carbono 1 de uma unidade e no carbono 4 da outra unidade. Esse tipo é a amilose linear, que se diferencia da amilopectina, que é uma cadeia ramificada. Então, tem a ligação glicosídica ali linear, também na alfa 1,4, tá? Semelhante à amilose, mas ela vai ter ramificação, vai ter ligação do tipo alfa 1,6, tá? Alfa 1,6. E essas ramificações, ela vai acontecer mais ou menos a cada 20, 30 glicoses, tá? Cada 20, 30 unidades de glicose. Nós vamos ter uma ramificação. Aqui nós temos o amido. O amido encontrado em células de plantas. Já o glicogênio vai ser encontrado em células animais. Assim como a amilopectina, ela tem a ligação, né, a cadeia ali linear, que vai ter ligação do tipo glicosídica alfa 1,4, tá? Linear, mas ela também vai ser ramificada.
E assim como a amilopectina, a ramificação também vai ser alfa 1,6. O que vai mudar de um para o outro? O glicogênio ele vai ter uma frequência de ramificação maior. Na amilopectina, nós tínhamos ramificações a cada 20 ou 30 unidades de glicose. No glicogênio, nós temos ramificação a cada 8 ou 12 unidades. Então, pensa lá, uma estrutura com muito mais ramificação, tá? Esse é o glicogênio. E o glicogênio ele vai ser encontrado, sobretudo, no fígado. Ele corresponde a 7% do peso do fígado. Olha a quantidade de glicogênio que nós vamos encontrar no fígado. E ele é responsável pelo quê? Em fornecer glicose para o sangue entre as refeições, tá? Vai ser encontrado também no músculo. No músculo, ele vai ser responsável por fornecer energia durante os exercícios. Olha a importância de estar alimentado, né, para fazer exercício físico, de ter refeições, porque é o glicogênio que nos vai dar energia para fazer esse exercício físico, ok? Então, aqui nós temos os homopolissacarídeos. Outro tipo de homopolissacarídeo, mas agora com função estrutural. Nós temos a celulose. A celulose são substâncias fibrosas, resistentes e insolúveis em água, tá? Elas vão ser encontradas nas partes lenhosas de planta, caule, tronco. Em tudo que você ver que tem madeira, nós teremos celulose. Onde tiver madeira, nós temos celulose, tá? E como que vai ser a estrutura da celulose, desse homopolissacarídeo? Ele vai ser semelhante à amilopectina, tá? Semelhante à amilopectina, ao amido ali. Vai ter a cadeia, não, desculpa, a amilose, que é só linear, tá? Teremos aqui uma cadeia linear com ligações glicosídicas do tipo beta-1,4. Então, a diferença da amilose é que aqui nós teremos uma ligação do tipo beta, tá? Ela não é ramificada, a celulose não é ramificada, mas ela vai ter uma ligação do tipo beta. O que isso influencia? Então, a configuração da ligação é importante, por quê? Porque ela vai nos ajudar a definir a disposição no espaço daquela cadeia. Lá na amilose, aqui na amilose, que é alfa 1,4, nós teremos a cadeia em uma estrutura helicoidal. Helicoidal. Então, quando nós temos a ligação alfa, nós temos essa estrutura helicoidal. E lá é importante por quê? Para fazer o empacotamento. Ela vai ter a função de armazenar. Então, na helicoidal, ela consegue se empacotar melhor, né? Consegue armazenar melhor aquilo que ela tem desencarregado como função. Já na celulose, por ser beta, a estrutura beta vai fazer com que ela permaneça linear, tá? Então, vai ter a cadeia paralela uma à outra, cadeia paralela uma à outra. E essas cadeias vão estar ligadas uma à outra por meio de pontes de hidrogênio. Então, aqui teremos pontes de hidrogênio ligando uma cadeia à outra. Desculpa, hoje estou meio rouca. Formando fibrilas rígidas. E essa estrutura é extremamente importante porque é ela que vai dar a característica de ser resistente, né, para a celulose. É por causa dessa fibrila rígida, por causa dessa ligação beta que faz com que elas se liguem uma à outra, que vai dar resistência para os tecidos onde ela ocorre, né? Resistência ali, suporte para a planta, sobretudo, ok? Essas fibrilas rígidas, decorrente da celulose e do tipo de ligação que ela tem uma com a outra, tá? Ok. Mas, além dessa importância biológica, nós temos também a importância comercial. Na importância comercial, nós podemos destacar a celulose, que ela é usada para quê? Produção de papel, produção de papelão.
É usada ainda como material para isolante, né? Material isolante, aqui, por exemplo, na acústica, tá? É usado para fabricação, na indústria têxtil, para fabricação de tecido, de linho, seda, tá? Usado também para papel celofane, né? Papel não, desculpa, plástico celofane. É muito utilizado no ramo comercial, tá? A celulose muito importante, além da importância biológica, importância comercial. E assim, o amido e o glicogênio, né, que são homopolissacarídeos de armazenamento, eles podem ser ingeridos através da dieta, certo? E nós, vertebrados, temos enzimas que fazem a hidrólise desses carboidratos. Nós temos a alfa-amilase e a gliconidase, tá? Essas duas enzimas estão presentes na saliva e no intestino e vai fazer a hidrólise, a quebra desse carboidrato para a gente aproveitar a energia dela, está contida ali nas unidades, certo? Mas a celulose, se nós formos ingerir, nós não conseguimos fazer a hidrólise, porque nós não temos a enzima celulase. Não temos, a maioria dos vertebrados não tem essa enzima. Aí nós temos aqui um exemplo, cupim. Cupim pode, né, fazer a hidrólise de celulose. Nós vemos lá o cupim comendo toda a madeira, comendo porta, comendo, né, algum móvel que seja de madeira. Por quê? O cupim, ele faz uma simbiose com esse micro-organismo aqui, a triconinfa, tá? Então, esse organismo, a triconinfa, esse micro-organismo, ele vai secretar a enzima celulase. E como vai estar lá no intestino do cupim, ele consegue, então, fazer a quebra, consegue fazer a hidrólise, a quebra lá da ligação beta, tá? Da ligação beta 1,4. E consegue, então, aproveitar essa estrutura da celulose, ok? Além disso, a celulose, ela tem um grande potencial de bioenergética. Então, é um assunto muito importante da atualidade. Se nós fôssemos pegar a celulose, toda aquela parte lá de plantas lenhosas, nós poderíamos converter em etanol através da fermentação do carboidrato. Nós conseguimos converter em etanol. Estima-se assim, por exemplo, se toda a biomassa produzida no mundo anualmente, durante um ano, fosse convertida em etanol, nós teríamos 1 trilhão de barris de petróleo. Olha só, muita coisa, né? Teríamos uma energia muito grande para ser utilizada aí nas tecnologias, para uso, para serviço ecossistêmico para a população. Mas isso depende do quê? De enzimas. Por isso, as enzimas têm sido muito utilizadas como foco de estudos, como objetos de estudos dentro da bioquímica, tá? Porque é necessário enzima, né? É muito difícil conter enzimas que sejam suficientes para fazer essa conversão de toda a biomassa, né, de celulose em etanol. E também um outro obstáculo, uma outra dificuldade que nós temos é porque a celulose, ela não tá sozinha ali nas plantas, né, no composto que pode ser convertido em etanol. Nós temos também a lignina. A lignina, ela corresponde a 30% da madeira, da planta lenhosa. E ela vai fazer uma ligação covalente cruzada com a celulose, que torna a eficácia da enzima celulase muito menor. É muito mais difícil dela quebrar essa ligação entre celulose e lignina, ok? Então tá aí, né, o foco de muitos estudos. Fica aí o desafio, né, para vocês estudarem, para nós estudarmos, seja de novas biotecnologias, de processos bioquímicos ou da engenharia enzimática, tá? Para poder fazer este estudo dessa conversão, ok? Então, estudos de enzimas e de hidrólise da lignina. Outro
polissacarídeo, temos a quitina. A quitina, ela é formada por este composto aqui, o N-acetilglicosamina. E ela vai ter ligação do tipo beta-1,4. Então, é parecida com a celulose. Vai formar, então, fibrilas rígidas, tá? Fibrilas rígidas. E assim como a celulose, ela não pode ser também hidrolisada por vertebrados. Não tem enzima que é capaz de fazer essa hidrólise. E onde ela vai ser encontrada? No exoesqueleto de insetos, lagostas, caranguejos, tá? Outra diferença que é importante da celulose. Na celulose nós temos hidroxila. Aqui na quitina nós teremos a substituição deste grupo por um aminoacetilado, tá? Então temos aqui essa diferença, mas ela vai ser rígida igual a celulose e permite então ter esse exoesqueleto que é essencial para a proteção desses organismos e também para a rigidez estrutural desses organismos, ok? Até aqui nós vimos, então, os homopolissacarídeos, tá? Que são com função de armazenamento amido e glicogênio e função estrutural celulose e quitina. Agora nós temos os heteropolissacarídeos, são aquelas cadeias formadas por 2 ou mais monossacarídeos diferentes, tá? De identidades diferentes. O mais comum, glicosaminoglicanos. O que são glicosaminoglicanos? Eles são constituídos por cadeias lineares de disacarídeos repetidos, tá? E nós teremos, então, 2 tipos de monossacarídeo. Um vai ser sempre um hexosamina N-acetilado e o outro vai ser sempre um ácido urônico, tá? Dentro desses, nós vamos ter vários tipos, tá? Eu coloquei aqui os 2 componentes que vão formar um glicosaminoglicano. São 2 tipos de monossacarídeos diferentes. E onde é que nós vamos encontrar esse tipo de carboidrato? Nós vamos encontrar na matriz extracelular. Sabe aquele espaço que fica lá em volta da célula, né? Ela parece uma substância gelatinosa. Nós chamamos de matriz extracelular. Aqui nós temos a membrana, o interior da célula e o meio extra, fora da célula. Então, ali é a matriz extracelular. E ela é composta por glicosaminoglicanos, por estes heteropolissacarídeos, tá? E é essencial, é ali onde vai acontecer a difusão de nutrientes, de oxigênio, é o que vai manter as células unidas uma com as outras, ok? Então, ela é muito importante. Vamos lá. Tipos de glicosaminoglicanos. O principal é o ácido hialurônico. Ácido hialurônico, ele é uma cadeia muito grande, muito longa e tem muita hidroxila, né? Então, nós vamos ter uma consistência viscosa e transparente. E onde nós vamos encontrar o ácido hialurônico? Nós vamos encontrar no líquido sinovial de articulações, como por exemplo aqui no joelho. E ele vai ser responsável, então, de dar resistência, tá, a essas articulações. Teremos ainda no humor vítreo, né, que é essa parte mais do fundo do olho, que vai ajudar no quê? Na consistência gelatinosa que fica ali nesse humor vítreo. Humor vítreo vem da palavra hialos, que significa vidro. Por isso o nome de ácido hialurônico, tá? Por causa do humor vítreo. Onde mais nós podemos encontrar? Certas bactérias, patogênicas principalmente, elas têm uma enzima que é a hialuroniase, tá? Hialuronidase. Ela é capaz de hidrolisar as ligações do ácido hialurônico. Isso facilita a invasão dela em certos tecidos. Então, algumas bactérias conseguem romper o ácido hialurônico, porque tem a enzima que faz isso, e facilita a sua invasão e a sua contaminação em determinados tecidos. No mesmo esquema, nós temos os espermatozoides. O espermatozoide também tem essa enzima que vai romper
os glicosaminoglicanos que tem ali no óvulo, tá? Para facilitar a fecundação, que vai permitir a fecundação no óvulo. E por fim, aqui eu trouxe o exemplo do ácido hialurônico, que nós mais conhecemos, né, na estética hoje em dia. Ele é uma versão modificada e estabilizada desse ácido hialurônico natural. Por quê? O ácido hialurônico, ele vai ser hidrolisado naturalmente e rapidamente. Mas na estética nós precisamos de uma durabilidade, tá? Então esse ácido vai ser modificado para durar mais tempo, tá? E vai ser estabilizado para durar mais tempo. Vai ser então injetado, né, para aumentar volume de lábios, de mandíbulas, vai ser usado para minimizar rugas, linhas de expressão, ok? Então vai ser a versão modificada e estabilizada desse heteropolissacarídeo. Os outros glicosaminoglicanos, eles vão se diferenciar do ácido hialurônico por ter cadeias mais curtas, por estar ligados a proteínas ou por ter uma unidade monomérica diferente. Lembram? É formado por duas unidades, o hexosamina N-acetilada ou o ácido urônico. Dentro dele nós temos vários tipos. Então pode variar esses tipos, tá? Entre os glicosaminoglicanos. Primeiro, nós temos o sulfato de condroitina. O sulfato de condroitina vai conferir resistência à tensão. Então, ele vai ser encontrado em cartilagem, no tendão, ligamento e na parede da aorta, tá? Na parede ali da aorta, que é um vaso muito importante do coração. Nós teremos outro tipo de heteropolissacarídeo. Olha só onde a gente tem carboidrato, todo lugar. Temos o dermatansulfato. O dermatansulfato, ele vai conferir flexibilidade para a pele, para os vasos sanguíneos e também para as válvulas cardíacas, as válvulas que nós encontramos no coração, ok? Dermatansulfato, outro tipo de heteropolissacarídeo, outro tipo de carboidrato, vai conferir flexibilidade. Queratansulfato vai ser encontrado conferindo ali resistência, atenção, proteção em cabelo, cascos, unhas, garras, chifres. Nós teremos o queratansulfato, que é um tipo também de glicosaminoglicano, tá? Nós temos o heparansulfato. O heparansulfato, ele vai se ligar a proteínas, a enzimas, componentes lá da matriz extracelular e a outros componentes que possam estar no plasma. Do heparansulfato, nós temos a versão fracionada, que é a heparina. Vocês já devem ter ouvido falar de heparina. A heparina, ela é responsável por inibir a coagulação sanguínea. A heparina, ela pode se ligar à antitrombina. E a antitrombina é a molécula que se liga à trombina. A trombina é a protease responsável por fazer o coágulo. Então, se a heparina se liga à antitrombina e estimula a sua ligação à trombina, vai inibir a formação do coágulo, tá? Então, a heparina é muito importante e é um carboidrato aí, um heteropolissacarídeo. E ele vai ser incluído onde? Onde que nós podemos inserir a heparina? Em amostras de coleta de sangue, em bolsas, né, de doação para transfusão. Por quê? Para evitar a coagulação desse material para ser destinado ao seu uso, né? Para análise daquela amostra ou para doação do sangue, ok? Bom, aqui temos outros tipos de heteropolissacarídeos. Esses que eu falei são todos glicosaminoglicanos. Temos o proteoglicano. Qual é a diferença? Ele é um glicosaminoglicano, só que ligado a uma proteína, tá? E ele vai ser importante para o quê? Para dar o suporte e a organização dos tecidos, porque eles vão estar presentes lá na matriz extracelular. E ele é diferente de glicoproteína, tá? Proteoglicano é diferente de glicoproteína. Eu coloquei aqui para vocês lembrarem,
Porque a glicoproteína não é um heteropolissacarídeo, ele é um oligosacarídeo, ou seja, são cadeias mais curtas. Tem proteínas, mas são ligadas a cadeias mais curtas de monossacarídeos, ok? E onde ele vai ser encontrado? Vai ser encontrado na parte externa da membrana celular, vai ser encontrado em organelas, como complexo de Golgi, grânulos de secreção, lisossomo. Por quê? Porque a glicoproteína ela vai ter a função de transporte de molécula, de receptor como sinalização, né? Então vai estar ali na molécula, na organela, como um sinalizador. Vai fazer a adesão e o reconhecimento dessas células, ok? Vai diferenciar do proteoglicano, que vai ajudar ali na organização do tecido, tá? E por fim, nós temos os peptidoglicanos. Esses tipos de heteropolissacarídeos, eles são exclusivos de células bacterianas. Eles vão estar ali formando a parede celular presente nas bactérias. Então, nós temos aqui gram-positiva, temos a membrana plasmática, um espaço e essa parede celular, que é formada de peptidoglicano, tá? E temos as grãs negativas, que tem a membrana interna, tem também o espaço e também a parede celular, que é de peptidoglicano, mas tem ainda uma outra membrana, né, que é também formada por carboidrato, formado por lipopolissacarídeo. E qual a importância disso? Esse peptidoglicano vai dar a rigidez estrutural da bactéria, mas principalmente a proteção contra rompimento. Se não tivesse isso, essas células iriam se romper devido à osmose, né? Do meio mais concentrado de fora iria entrar a solução e causar o rompimento dessa célula. Então, ele é essencial para a proteção dessas células. E por isso, os antibióticos têm como foco esses carboidratos, esses peptidoglicanos, porque ele vai inibir a formação desse peptidoglicano e fazer então com que a célula morra, né? Vai causar o rompimento dessa célula bacteriana, ok? Então, os peptidoglicanos é outro tipo de carboidrato heteropolissacarídeo muito importante, ok? Resuminho aqui para nós vermos tudo que nós vimos. Hoje o conteúdo é mais complexo, né? Mais robusto, um pouquinho mais complicado. Então, carboidrato, o que é? São polihidroaldeído ou polihidrocetona. Vai ter um grupo de aldeído ou cetona e muita hidroxila. Vão ser divididos em 3 classes: monossacarídeos, que pode ser aldose ou cetose, pode ser um M-acetal ou M-cetal e pode ter um anômero alfa ou beta. Ele pode ser um oligosacarídeo, que vai ter aquela ligação do tipo O-glicosídica, unindo 2 monossacarídeos, tá? E temos os polissacarídeos, que vai ter o homopolissacarídeo, que é aqueles formado por um único tipo de monossacarídeo. Teremos amido e glicogênio, com função de armazenamento, e celulose e quitina, com função estrutural. E temos os heteropolissacarídeos, que é formados por mais de um tipo de monossacarídeo. Esses aqui são mais complexos. Teremos os glicosaminoglicanos, proteoglicanos e os peptidoglicanos, ok? Então, aqui um resuminho do que a gente viu sobre carboidrato. Um pouquinho mais complexo, viu, gente? Mas é essencial para nós entendermos outros processos da bioquímica metabólica, ok? Então, fica aqui os conceitos essenciais sobre carboidrato. Um pouquinho mais para frente, a gente vai fazer exercícios para poder absorver todo esse conteúdo, tá? É isso por hoje. Espero vocês na próxima conteúdo de outra macromolécula. Até mais!